Bom dia, Espírito Santo de Deus. Mais uma vez entramos no seu lar na hora do milagre para determinar a bênção e a vitória na sua vida, onde nós teremos uma palavra abençoada e uma oração forte. E eu creio que o seu milagre é o meu milagre, a sua cura é a minha cura. E pode ter a convicção que nós vamos determinar a bênção e a vitória na sua vida através do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra a palavra aí, lá em 1 Coríntios, aonde nós vamos estar lendo. Aqui diz assim: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba-se do cálice. Aqui o Senhor, Ele está refletindo para nós aqui que essa comunhão que nós temos que ter com a igreja não é uma comunhão só de palavra, mas é uma comunhão de corpo, alma, de espírito. É aonde o próprio Deus ele está na nossa consciência. Então, quando ele disse assim, olha, examine você mesmo. A sua oração, ela vai subir, porque as suas mãos é para abençoar, os seus pés é para caminhar na luz, a sua boca é para determinar a vitória. Então, quando eu vou participar dessa comunhão, não só na ceia, mas também a minha boca, ela tem que ser usada pelo Espírito Santo de Deus e não pelo mal. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele nasceu para abençoar, ele nasceu para falar a verdade, ele nasceu para ser uma diferença no mundo espiritual. As suas mãos é mão santa, é mão para interceder, é mão para curar, é mão para abençoar. E também os seus pés não é pés para derramar sangue, mas é pés que caminha para a salvação, que caminha para o reino de Deus. Quando o Senhor, Ele mostrou o corpo, que é o pão, e o suco, que é o sangue. O Senhor, Ele quer que nós estejamos, examinamos nós, para que nós não ficamos doentes, não ficamos anêmicos, não ficamos uma fonte que ela sai dois tipos de água, amarga e doce. Não. Aquele que é nascido de Deus, ele sai a água doce, a fonte que jorra água doce. Eu quero outro versículo, por favor. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Estamos vendo que hoje as pessoas que não examinam, que não olham para Ele,
Olha o segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. E aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que tem muitos que fracos. Quantas pessoas é fraca na fé? Quantas pessoas que carrega mágoa, que carrega ódio, que estão dentro da casa de Deus, está perdendo o seu tempo. Porque aquele que nasce de Deus, ele nasce da água, ele nasce do Espírito. Toda pessoa que nasce de Deus é aquela pessoa que ele tem a consciência, que ele tem o Espírito de Deus. E é o que eu quero que você vai entender. Quando Paulo diz que há muitos fracos, e muitos doentes, e muitos que dormem, são aquelas pessoas. Quando eu entro na casa de Deus, eu tenho que entrar buscando o Espírito Santo de Deus. Quando eu vou em algum lugar, eu não posso deixar o mal me vencer. Mas já não é eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Porque eu fui crucificado com Ele. E eu nasci dele. É o que eu quero que nós vamos entender, que quando você não leva a sério e seja verdadeiro e honesto, você está entrando por um caminho que não tem saída. Quantas pessoas que tentam se enganar a si mesmo, quantas pessoas que mentem para si mesmo, que engana a si mesmo. Mas aqui o Senhor, Ele quer que você tenha uma fé genuína. Se você fez algo que contrariou o Espírito Santo, você pede perdão. Se você magoou o seu irmão, você reconcilia enquanto é dia, porque a noite vai chegar. E aqui o Senhor, Ele ordena para nós que nós podemos vencer essa doença fraco, anêmico. E há muitos entre vós que dormem. Quando o Senhor fala sobre dormir, é aquelas pessoas que não se preocupam mais com a sua vida espiritual. Não se preocupa mais em ir à casa do Senhor. Não se preocupa mais em ler a Bíblia. Não se preocupa mais orar, jejumar, evangelizar. Eles estão dormindo o sono da inocência. Eles estão dormindo, como o próprio Deus, Ele ilustrou. Deixa que os mortos enterrem os mortos e segue-me. Quando eu levo a sério a palavra de Deus, e eu quero que nesta manhã, neste momento,
você se levanta da situação que você se encontra. O Senhor Jesus precisa de você para que através de você muitas almas, muitas pessoas irão entrar no reino de Deus. Mas no momento que eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, quantas pessoas hoje que estão mortas, estão dormindo. É semelhante àquelas mãos que semearam. Semeou a semente no caminho e veio as aves do céu e comeram. Semeou a semente no meio dos espinhos e a ilusão do mundo tirou a fé, a esperança, o amor do coração daquela pessoa. Satanás, ele é o nosso inimigo. 1 Pedro 5,8. Anda bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Quantas pessoas que perderam a vontade de orar, a vontade de falar com Deus. Mas hoje eu convido você a sair desse casulo, a sair desse chacal de lodo. Quando Davi mencionou no Salmo 51, 10, 11, cria em mim, ó Deus, um coração puro e me dá um espírito reto. Assim, é muitas pessoas que perderam o amor pela obra de Deus, perderam o amor pelo Evangelho. Hoje estão semelhante às ondas do mar, semelhante a uma folha de bananeira. Não, você tem uma alma, você tem um espírito no qual você vai prestar conta diante de Deus. Mas no momento que você participa do corpo e do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sendo verdadeiro, Ele é verdadeiro. A única coisa que Ele não dá conta de fazer é negar a si mesmo. Se eu for falso com Ele, Ele continua sendo verdadeiro comigo, porque Ele não nega a si mesmo. Quantas pessoas que são ingratas às orações, lembra do Senhor só quando vem um problema, quando vem uma dificuldade. Mas eu quero te dizer uma coisa: a nossa barriga não dói só hoje. E a presença do Senhor na nossa vida é tudo. Mateus 6,33, buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E a outra mão semelhou a semente no meio de pedras, pedregulho, e veio o sol e queimou as raízes. Assim é a pessoa que não lê a sua palavra. Mas aquela pessoa que lê a sua palavra edificou a sua casa sobre a rocha. Vem vento, vem tempestade. E você continua de pé, porque o Senhor é contigo. E aquela outra semente caiu
em terra fértil. E deu 100 por 1. Porque o Senhor, aqui, o que nós estamos enfrentando, tudo é passageiro. Tudo é ilusão. E é o que eu quero que você vai entender. Que aqui nós estamos de passagem. Então, aquele que nasce de Deus, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que era um tropeço, ele abandonou o seu caminho, abandonou a escuridão. E agora ele entra na luz, e a luz brilha agora nas trevas, como se fosse o sol do meio-dia. Depende de você. É com você que eu estou falando. Deus quer te dar a vitória. As suas orações, elas não serão mais impedidas, porque Deus é contigo. O Espírito de Deus é na sua vida e Ele vai entrar com a grandeza e com a misericórdia na sua vida. Quando eu mudo, Deus muda a minha vida. É eu que tenho que mudar. Quando eu mudo, Deus muda a minha vida, porque vai entrar a luz do Espírito Santo dentro de mim. E eu quero colocar de pé e quero pegar a minha água para que Deus venha me curar espiritualmente, para que Deus possa abrir a minha mente. Como ele disse à igreja, compra colírio, compra ouro, compra veste branca. Eu quero que Deus venha abrir a sua mente. Senhor meu Deus e meu Pai, quantas pessoas, ó Pai, que estão conectadas conosco, que precisa, meu Deus, ó Pai, de uma cura. Esse homem que ainda não voltou, essa pessoa que está perdida no mundo das drogas, no mundo dos vícios. Senhor, esta pessoa que ouviu a sua palavra, mas desistiu da jornada, vai em encontro a Ele e muda, Senhor, ó Pai, a vida dessa pessoa. Essa pessoa, meu Deus, que está na sarjeta, na calçada, o Senhor entra na vida dessa pessoa que não consegue mais olhar para o alto, mas o Senhor entra, porque o Senhor é a minha justiça, é a minha vida. E eu intercedo para todas as pessoas, pelo mundo, pelo nosso planeta, pelo nosso Brasil, pela nossa nação, por todos agora, Senhor, o visita com toda sorte de bênção, no nome de Jesus. Amém. Tome essa água ungida. Pode ter a convicção e a certeza que você foi abençoado através do Espírito Santo de Deus e que você fica na paz, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.